Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero, nesta manhã, pensar com vocês sobre como que nós podemos desenvolver uma vida na presença de Deus, de uma forma que Deus lute ao nosso favor. Quantos aqui estão enfrentando grandes guerras e batalhas? Levanta assim a sua mão. Talvez você não esteja enfrentando uma grande guerra, mas está enfrentando uma guerra, né? E que bom que você está enfrentando, porque são essas guerras que fazem você, que te forjam, né? Que te transforma em um guerreiro, em um herói de Deus. Então, de que forma nós podemos desenvolver uma vida na presença de Deus, para que Ele lute conosco as nossas guerras? Nós já lemos aqui hoje uma passagem, o Denner estava lendo uma passagem que fala do Deus que venceu aquela guerra no Egito pelo povo de Israel, e por onde esse povo passou, grandes foram as batalhas e a vitória da parte de Deus. Eu estou te conhecendo, né? Você também é batista aqui? Meu Deus do céu. Você é nosso lá de Gurupi. Vocês vão governar o mundo desse jeito. No final das contas, vai dominar o planeta Terra. Amém, né? Glória a Deus por isso, né? E são ligeiros para pegar as profecias também, né? Tomando posse. Então, como é que nós podemos desenvolver uma vida em que Deus se comprometa com as nossas guerras? Em que Deus se comprometa em vencer por nós. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz assim, vamos ler do 7 até o versículo 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, eu não sei se você já percebeu ao olhar para o versículo 7 desse capítulo 4 da carta de Tiago, mas esse versículo, ele nos mostra aí que existem na nossa vida 3 inimigos. Esse versículo apresenta na nossa vida 3 inimigos na nossa trajetória. E é claro que eu não estou falando simultaneamente, porque é evidente que quando nós compreendemos isso aqui, o quadro e a realidade dele muda. O primeiro inimigo, o texto não diz que é inimigo, mas uma busca detalhada do texto sagrado vai te fazer compreender que Deus pode se posicionar como nosso inimigo, quando nós nos posicionamos como inimigo de Deus. E eu não sei se você já parou para pensar, mas a primeira luta que nós travamos quando começamos a desejar alguma coisa é uma luta contra Deus. Exatamente porque nós carregamos dentro de nós uma natureza caída. Nós carregamos dentro de nós inclinações para o pecado e para aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo, por exemplo, em sua carta disse que por causa da falta de entendimento, nós éramos inimigos de Deus. E Tiago, ele escreve em outro momento, aqui no capítulo 4, ele fala de inimizade contra Deus. Ele disse, olha, quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então nós precisamos olhar bem para isso e compreender, o relógio aqui fazendo, já acordei meu filho, faz é hora. Compreender que
Deus pode estar posicionado de uma forma contrária ao que nós estamos desejando, ao que nós estamos querendo para as nossas vidas. Por esta razão, a primeira solução que nós temos que ter, a primeira coisa que nós devemos buscar é a solução de acabar, pôr um fim na guerra que nós travamos contra Deus. Pôr um fim na guerra que nós temos travado contra o Senhor. O segundo inimigo, agora este sim, é sempre nosso inimigo, independente de qualquer coisa, porque este não deixa de guerrear contra nós, o texto diz, Satanás. Este, independente de você estar do lado de Deus ou não quer o teu bem. E sempre vai lutar para destruir a sua vida. E um terceiro inimigo que o texto não apresenta, mas está no texto, é você mesmo. Você é o seu inimigo. Entre a vontade de Deus e as batalhas intensas contra Satanás, o fim desta guerra contra Deus e a vitória contra o diabo, vai acontecer quando você entender qual é a posição que você deve tomar. Quando você entender qual é o lugar que você precisa estar. Não se iluda. As maiores guerras que o povo de Deus travou e as grandes derrotas pela qual passou, não estavam vinculados a inimigos externos, mas estavam relacionados a inimigos que estavam dentro. Os nossos maiores inimigos e os nossos maiores adversários, nós carregamos dentro de nós. Precisamos ter o cuidado, querido irmão, para identificar, através da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo, se nós realmente estamos do lado de Deus, ou se nós estamos fazendo oposição contra Deus. Se nós realmente estamos guerreando as guerras do Senhor, ou se a guerra que nós estamos travando, ela não é contra o Senhor. E como é que nós podemos fazer essa investigação? Como é que nós podemos identificar aqui se nós estamos do lado certo? Porque se estivermos do lado certo, certamente ganharemos a vitória. Eu não sei se você já teve a impressão, eu acredito que todo mundo aqui já passou pela experiência de andar na contramão do vento. Os irmãos aqui que é ciclista, né, que gosta de pedalar, tem coisa pior de você estar andando assim, o vento está soprando contra você. Eu também fui ciclista muitos anos. Sim, eu trabalhei no escritório de contabilidade, então eu tinha que cortar a cidade todinha montando numa Houston. A Houston era a prima pobre da Monarch. E, irmão, você saía assim, 11 horas da manhã, quando você saía de um lugar para o outro, que o vento vinha assim contra você, coisa ruim era o vento contra você. Agora, quer ver coisa boa? Era quando você caminhava numa direção que o vento estava a seu favor, era favorável, né? Então as coisas caminhavam mais tranquilamente. Alguns de nós estão na contramão. E você sente isso, porque você dá 2 passos para frente e 3 para trás. Você dá 1 passo para frente e 2 para trás. A vida é como se estivesse patinando, né? Derrapando, na verdade, né? Aqui é como se estivesse atolado em algum lugar. E você não percebe, mas o que está te puxando para trás é o fato de que você está lutando contra leis de Deus. E leis são princípios eternos que não podem ser quebrados jamais. Leis são princípios eternos que jamais podem ser derrubados, porque foi Deus quem levantou todas elas. Uma das coisas que você pode avaliar, por exemplo, como é que nós poderemos conciliar, como já falei ontem à noite aqui, a aquisição de valores deste mundo conquistadas com a quebra de princípios espirituais. Como é que eu posso contar testemunhos cujas conquistas foram fundamentadas na mentira, no engano, cujas conquistas foram fundamentadas no mau caratismo, cujas conquistas, elas vieram a meu favor, baseado em um comportamento que contraria a vontade de Deus? Como é que eu vou conciliar isso? Algumas pessoas contam testemunhos que, na realidade, se fosse contado com minuciosos detalhes,
você saberia e perceberia que isso é mais para um testemunho do que para um testemunho. Aquilo que ele conquistou, na verdade, do ponto de vista dele, e para que ele conquistasse, ele teve que abrir mão de uma série de princípios e valores que contrapõem a palavra de Deus. O diabo não está preocupado, ele sabe que ele não pode contra você. Satanás sabe que a posição que você tem em Deus é uma posição muito privilegiada. Primeiro, por ser a obra da criação de Deus, você é propriedade do Senhor. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 4, as almas dos filhos e dos pais são minhas. Segundo, após a sua conversão, você foi transportado de um lugar de trevas para um ambiente de luz. Nós somos tirados do príncipe da potestade das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos em uma posição extremamente privilegiada. Então o que ele sabe que precisa fazer? Ele sabe que precisa investir para que você e Deus estejam em atrito. Ele precisa investir para que você esteja posicionado de uma forma que contraria a vontade de Deus, porque em você, estando contra a vontade de Deus, em você estando contrário ao querer de Deus, você abre uma série de legalidades e de portas em seu coração e na sua casa, para que Satanás possa ter acesso a ela. Vocês estão entendendo? Pode dizer amém? Eu me lembro do John Bevere, naquele material do seu livro O Acesso Negado. Ele cita exatamente uma passagem de João capítulo 14, quando Jesus está fechando aquele capítulo e ele diz assim: eis que o príncipe deste mundo se levantou e ele não tem parte comigo. E em outras traduções esse texto diz: eis que o príncipe deste mundo se levantou e ele não tem nada em mim, ou não tem nada comigo. E por muito tempo assim eu fiquei olhando aquele versículo, assim avaliando a forma como o John Bevere pensa nesse assunto, e fiquei pensando que é exatamente isso que acontece na nossa vida. Durante toda a nossa história, Satanás procura semear em nosso coração sementes que estão vinculadas ao pecado, à contrariação da vontade de Deus, à inimizade contra Deus. E estas mesmas sementes se tornam pontes pelas quais ele pode atravessar e alcançar áreas da nossa vida. Alguns de nós, quando chegam nos momentos mais importantes do cumprimento do nosso propósito, do cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida, são automaticamente travados no nosso propósito e não conseguem avançar de forma alguma. E se pergunta: como Satanás conseguiu bloquear a minha trajetória? Como foi que Satanás conseguiu me vencer neste campo? E Jesus dá a deixa, ele disse: olha, todas as vezes que o príncipe deste mundo se levanta, ele vem contra você por aquilo que ele tem. Ele vem contra você por aquilo que lhe pertence. Ele vem contra nós por aquilo que ele tem acesso. E nós precisamos investigar em nosso coração o que é que Satanás tem acesso. Agora, o caminho não é investigar os olhos do inimigo e compreender de que maneira ele faz a leitura da nossa vida, como quem faz uma espécie de mapeamento: aqui tem um demônio, aqui tem um demônio, aqui tem outro. Esse não é o caminho. O caminho é sujeitar-se a Deus. É investigar o nosso coração e saber onde ainda é que estão erguidos altares a nós mesmos, que Deus ainda não tem governado completamente. É olhar para dentro de nós e perceber onde é que Deus ainda não tem domínio total e absoluto. O reino de Deus é um sistema de governo que o seu avanço é travado com guerras. Cada território da nossa alma e do nosso coração, Deus conquista por meio de batalhas. Ele vai guerreando, vencendo, e quanto mais você se alimenta da palavra de Deus e de um relacionamento com o Espírito Santo, mais vitórias Deus tem dentro de você. Então a gente vai cedendo, entregando, sendo vencido pelo Senhor, sendo vencido por Deus e convencido pelo Senhor de que melhor é Deus governando cada cantinho da nossa casa e da nossa vida. Porque quando Ele governa, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. Estou para atacar esse relógio no chão hoje.
Melhor é Deus governando cada cantinho da nossa vida, do que nós fazendo a nossa própria vontade. Então eu faço uma pergunta aqui, antes que você se pergunte por onde Satanás tem entrado, eu faço uma pergunta: será que Deus já governa todas as áreas do nosso ser? Um dos princípios do reino de Deus é o princípio da exclusividade de Deus. No governo de Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar e ter toda a autonomia. Ele é exclusivo. A W. Tozer escreveu assim: se você possui alguma coisa que Deus ainda não pode ter, você nunca terá um avivamento. Agora pense nisso. Sabe o que mais me impressiona, querido? É que as coisas que Deus de fato exige de nós, em sua maioria, são tão medíocres, são tão pequenas, que alguns de nós não teriam coragem de falar sobre elas para ninguém. E o que é pior, é que alguns têm no coração o pensamento de que pode compensar tais coisas com qualquer outra. Existem coisas que Deus exige de nós, que é mais fácil assinar um cheque, ou pelo menos vários, dividido em várias prestações com valor altíssimo, e colocar aqui no altar, do que entregar para Deus tais coisas. Só que nós sabemos que se nós quisermos alguma coisa com Deus, o caminho é obediência, e não adianta tentar compensar isso com nada. Deus exige de nós nada além do que se obedeça a sua palavra e a sua direção. Você pode dizer amém por isso? Quando eu olho, por exemplo, para o livro de Gênesis, capítulo 1, eu fico observando ali Deus criando todas as coisas, colocando tudo no seu devido lugar. Tem um princípio ali que nós podemos aplicar no lar, e eu fico pensando: Deus, me ajuda nisso aqui. Ali diz o Senhor que colocou tudo dentro do seu devido lugar, separando as coisas e colocando em ordem. E Ele, depois de colocar em ordem, Ele começou a exigir de cada coisa que lhe desse fruto do que tinha. Ou seja, nós só podemos oferecer para Deus o fruto do que somos, se nós estivermos posicionados no lugar que Ele quer para cada um. E dentro da nossa casa funciona assim: Deus decidiu onde cada um deve estar, até os lugares que se assentar. A esposa como videira frutífera no interior da casa, ordenando, edificando e pondo em ordem o lar. Não é lavando vasilha não, irmão, é colocando a casa em ordem. O esposo como o líder, como o condutor, aquele oferecendo visão e semente para que tudo esteja na direção de Deus. E os filhos assentados à volta da mesa com oliveira que causa ou que traz remédio para o seu coração, recebendo da sua sabedoria, sendo preparados para o dia do seu lançamento. Essa é a ordem. Agora, todas as vezes que nós saímos desta ordem, fugimos desse padrão, todas as vezes em que nós tiramos as coisas de cima e colocamos embaixo, ou as coisas da luz e colocamos nas trevas, quando mudamos esta ordem, alguma coisa fica fora do lugar e nós começamos a sentir dores diversas, batalhas terríveis, que nós travamos e pensamos que estamos travando contra Satanás, quando na verdade o problema é que nós estamos mal posicionados. Nem sempre a dor é algo que Deus quer tirar instantaneamente, mas sim algo que Deus está sinalizando que tem alguma coisa fora do lugar e que está errado. Então, quer vencer esta guerra, comece perdendo para Deus. Comece sujeitando-se à vontade de Deus e investigando qual é o parecer de Deus acerca da tua vida, da tua casa e da tua família. Quando Deus estabelecer moradia ou morada, na verdade morada dentro da tua casa, não tem Faraó, não tem Egito, não tem Golias, não tem Satanás, não tem o mundo, não tem nada que vá impedir a vitória que Deus tem para você. Você pode dizer amém? Nós não devemos ter medo de Satanás. Não devemos ter medo dos demônios. Não devemos ter medo deste mundo. Irmão, diante de Deus, que isso aqui hoje está atribulado.
Nós não devemos ter medo de nada nesta vida. A única coisa que nós devemos temer é o fato de estar ou não fora da vontade de Deus. Tem gente que esse ano esse inimigo desaparece, mas você nem sabe quem é o inimigo. Talvez quem está na porta, segurando ela para não abrir, é Deus, dizendo: essa porta se eu abrir, tu morre. Às vezes o que tu está tentando fazer é que nem Balaão, montado em cima da jumenta, querendo atravessar na frente de um anjo que está com a espada te esperando. Aí tu está com a jumenta, vai jumenta, vambora ligeiro jumenta, e é campanha, e é jejum, e é oração, e é profecia, e é tapa na jumenta, e vamos jumenta, e o anjo com a espada no meio da estrada te esperando. E todo mundo vê, até a jumenta está vendo, só você que não vê. Tem gente, irmão, que é pior do que jumento. Porque até todas as sinalizações que estão diante dele estão vendo. Gente, será que ele não percebe que quem está travando esse caminho é Deus? Mas essa vontade de ver acontecer o que você sonha, essa ganância por ver cumprir o que você colocou no coração, estes sentimentos que muitas vezes são fundamentados pelo orgulho, portas que nós abrimos dentro de nós e que Satanás tem acesso a elas e sabe exatamente por onde nos chamar a atenção. Nós temos que ter muito cuidado. Lá em Gurupi tem um irmão, um pastor, que ele tem uma fazenda. E ele disse esses dias para mim, falou: rapaz, eu já fiz de tudo, já fiz de tudo. O que é? Não, tem uma estrada que passa dentro da fazenda, que dá acesso à fazenda de uma outra pessoa. E eu já fiz de tudo para tirar essa estrada de lá, mas não tem como. Porque como ele veio antes de mim, a estrada é a única que dá acesso à fazenda dele, ele tem que passar dentro da minha. Eu fiquei pensando, isso é um princípio. Todas as vezes que você deixa um pedaço da terra para Satanás, ele faz estrada e passa por todas as outras áreas da tua vida. Alguns de nós não percebem, porque pensa que já resolveu um monte de coisa, pensa que outras pessoas podem ter deixadas de lado. Irmão, aquilo que você deixa de deixar por Deus, acaba se tornando aquilo que você vai usar para deixar a Deus. Os cananeus que ficam guardados no nosso coração acabam crescendo com o passar do tempo. É por isso que Deus disse para Josué: quando você chegar nessa terra, eu quero que você elimine todos os cananeus, não deixa nenhum, porque amanhã eles servem de tropeços para você. Aceitamos a Jesus e Deus disse: todas essas coisas que são mundanas e que não pertencem a mim, você tem que arrancar do coração, deixar que o Espírito de Deus limpe o seu coração. Mas qual que é o nosso problema? O nosso problema, irmão, é que nós eliminamos algumas coisas e deixamos outras. E com o passar do tempo, essas coisas que nós deixamos vai crescendo. E quanto mais você cresce, mais elas crescem junto com você. Chega um dia que elas ficam tão grandes que servem de tropeço para você. Vou dar um exemplo para você: a mentira. A Bíblia diz que Satanás é pai da mentira, sim ou não? Sim. Então, se Satanás é pai da mentira e você vive uma vida de mentira, está criando filho para quem? Agora imagine você criando um filho para Satanás. O diabo bate na porta da tua casa e você fala: aqui você não entra, de vir visitar meu filho. Aí você não pode dizer para ele não entrar, porque quem é pai tem direito. Aí lógico que tem. Tem uns irmãos que querem ir morar nos States, o que eles fazem? Manda os filhos primeiro. Aí alguns falam: não, vou ter meu filho lá nos States. Aí entra com um buchão grandão, não, estou só viajando, tirando férias. Aí chega lá, tem o menino, registra. E aí, não, meu filho é estrangeiro. Aí fica. Não é fácil assim, mas acontece. Agora, alguns de nós criam filhos para Satanás, porque educam a sua vida à base de mentira, alimenta a mentira com mais mentira, e depois quer que Deus chegue por você guerreando as suas guerras, eliminando os seus inimigos, sendo que na verdade seu inimigo está ali, porque você abriu porta para ele entrar. Nós é quem precisamos ser autoridade para
tirar aquilo que a gente colocou à base de conveniência e de pecado. Não tem como fugir. Por onde você andar, Deus vai cobrar de você o pecado que você ainda não deixou. Não tem como fugir. Todas as vezes que você entrar na presença de Deus, Deus vai exigir de você que abandone esta prática que você ainda não abandonou. Não há como guerrear as guerras de Deus se o teu inimigo ainda é Deus. Amém? Agora deixa eu falar uma coisa sobre você. Por que nós temos tanta dificuldade de deixar Deus vencer esta guerra? É porque a gente não entende que no governo de Deus não há lugar para o nosso velho homem. Nós não compreendemos quando Jesus, por exemplo, em Lucas capítulo 13, alguém chegou para Jesus e disse para ele: Senhor, serão muitos ou poucos os que vão se salvar? Aí Jesus olhou para ele e disse: olha, porfiai por entrar pela porta estreita. A primeira vez que eu li os evangelhos, eu tive dificuldade de compreender essas respostas. Porque a pessoa perguntava uma coisa, Jesus falava outra coisa. Eu ficava pensando, Jesus está falando a mesma coisa, é diferente. Jesus está respondendo Jesus está respondendo exatamente a pergunta e está levando a uma reflexão mais profunda. Ele está dizendo, é como se Jesus estivesse perguntando, o que você quer salvar mesmo? Porque às vezes aquilo que você quer salvar é exatamente o que você deveria perder. Às vezes o que você quer levar com você é exatamente o que você deveria deixar para trás. E por muitas vezes eu fiquei me perguntando qual é a dimensão dessa porta. Por exemplo, a porta é estreita. Qual que é a dimensão disso? Quando eu era pequeno, a porta era tão estreita que crente não podia assistir televisão. Eu ainda sou pequeno e ainda tem lugares que não se assiste televisão. Mas teve uma época que a porta era tão estreita que irmãs não andavam de bicicleta. E eu acho que hoje continua, porque as irmãs não andam andando de bicicleta mais para lá e para cá, né? Mas era tão estreita que crente não tomava Coca-Cola. Lá na minha cidade, o refrigerante foi liberado, mas não liberaram a Coca naquela época, liberaram a Mirinda. Você lembra da Mirinda? Irmão, está liberado Mirinda, Coca não, porque Coca é do Satanás. Mas depois, com o passar do tempo, você descobre que a porta é mais estreita do que isso, irmão. Ela é mais estreita do que qualquer padrão legalista que nós estabeleçamos. Ela é mais estreita do que qualquer lista de imposição. Ela é tão estreita que não cabe o seu eu, não entra a nossa conveniência, não entra a nossa vaidade, não entra a nossa presunção, não entra nada do velho homem no reino de Deus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você olhar para a vida de um vencedor, vencedor aos olhos de Deus, com base no conceito de vitória que nós carregamos, você vai olhar para ele e vai dizer, isto para mim não é um vencedor, é um derrotado. Por quê? Porque as pessoas o crucificam e ele sai perdoando todo mundo. Dão um tapa no seu rosto e ele vira o outro lado. Mandam ele caminhar uma milha, ele caminha duas. Exige-lhe a capa, ele oferece a túnica. Pedem para ele fazer uma coisa, ele faz duas. Ele, ao invés de ser bom de briga, ele quer pacificar as pessoas, amortece batidas. Ele tenta conciliar as partes. Ele não. Você sabia que alguns de nós são fenômenos na briga? Tem gente aqui, irmão, hoje é o dia de vencer os adversários na oração. Deus, vence os meus adversários, mas deixa eu dar uma pancada também. Tem gente que é bom de briga, irmão. Ele levanta pela manhã, já levanta brigando.
Ele sai para o mercado, ele já sai pensando, deixa não ter lugar no estacionamento para mim não, para ver o que eu não vou fazer. Ele vem aqui na madrugada, ele já vem doido, sabe? Se não tiver lugar para mim no estacionamento, eu vou arrumar um barraco lá na porta e pá. É igual o Rambo. O Rambo não tinha lugar para ele, gente. Você não lembra do Rambo? O Rambo passou dentro da cidade, o cara foi caçar conversa com ele, matou os policiais da cidade, tudo. Tem gente, pastor Valmir, tem crente que é desse jeito. Você fala para ele, você vai para trabalhar na banda, daqui a pouco, pastor Valmir acorde, o que foi? Fulano está querendo a baqueta da bateria para bater no outro, você tira ele da banda, não, eu vou colocar você no departamento infantil. Pastor Valmir, corre lá, o que foi? Ele está batendo no filho do irmão, tira ele de lá, vai para o estacionamento, corre pastor Valmir, que o irmão está arranhando os carros. Onde ele vai, ele arruma uma briga. É sério, já casou 10 vezes. Todo mundo é errado, só não ele. No primeiro casamento, a mulher era uma terrível, chata. E no segundo, não, a outra era parada velha. E no terceiro, ela era santa demais, Deus me livre. Ele não erra, não, santão. Ele vai se ele sair para ir no hospital, deixa eu chegar lá no hospital e não atendeu direito. Eu vou procurar meu direito. Já vou aqui com o número da mídia, eu estou com o número do pessoal da televisão. Chama a televisão, tudo dele é briga. Deixa eu falar uma coisa para você, se você quer ter autoridade no mundo espiritual, quem quer ter autoridade aqui? Levanta a mão. Então levanta assim, quem quer ter autoridade? Se você quer ter autoridade, vai ter que abrir mão de direitos, porque direito e autoridade, você não tem as duas coisas juntas no mundo espiritual. Vou lhe explicar por quê. A pessoa que mais tinha direitos era Jesus, ele abriu mão de todos. Irmão, Jesus era tão Jesus, que quando as pessoas... que foi? Agora até eu assustei com vocês. Jesus era tão Jesus... Daniel, tu ficou em cima desse trem aqui, eu tô doidinho para ficar em cima dele, mas eu tô com medo. Não, caixa de som. Esse trem tira uma foto dele em cima de uma caixa de som, isso chega lá em Gurupi, dá um problema para mim. Olha, Jesus era tão Jesus, irmãos, que quando chegaram diante dele para prendê-lo, eles disseram, quem é Jesus? Ele falou, sou eu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quem lembra? Caiu todo mundo no chão. Isso é que é poder, irmão. Ele esperou todo mundo se levantar, prender os braços dele. Aí veio um crente lá, igual nós, né, que está ali, está dando glória a Deus, está dando aleluia, mas uma espada guardada aqui toda a vida, igual o Rambo mesmo e tal, glória a Deus e aleluia, mas a peixeira está aqui no canto. Pegou a peixeira, cortou a orelha do outro. Eu disse, está pensando que tu vai fazer alguma guerra por mim? Você está achando que eu preciso da tua espada? Está achando que você vai ser relevante desse jeito? Jesus pegou a orelha do outro, limpou, tirou a terra, colocou no lugar. Falou, eu tenho 12 legiões de anjos, que está tudo preparado com a espada na mão, pode vir e enfrentar essa batalha, mas agora não é hora para isso. A vitória eu não vou conquistar desse jeito. Direito eu tenho, mas eu não estou atrás de direito, eu estou aqui por causa da autoridade. Irmão, agora imagina Jesus atravessando a via dolorosa da crucificação, as pessoas batendo nele, escondendo no meio da multidão e dizendo, profetiza quem foi que te bateu. O Pilatos olhou no olho dele e disse, eu posso te salvar hoje. Jesus disse, olha, ninguém tem tanto poder se do céu não for dado. Dizem que tu és réu, isso fala alguma coisa. Ele disse, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Quando Pilatos mandou açoitar ele, falou para os romanos, olha, esse aí disse que é rei dos judeus. Aí os romanos fizeram uma gracinha, bateram nele, surraram ele aquele dia, colocaram uma túnica vermelha nas costas, uma coroa de espinho na cabeça, uma cana na mão, e ficaram, salve o rei, salve o rei. Depois tomaram aquela cana e batia por cima da cabeça dele com coroa e tudo. Irmãos, Jesus era tão poderoso, que estendeu as mãos para o vento e disse, aquieta-te, e disse às águas, calma, e ele se acalmava. Mas nesse dia, ele não falou nada para ninguém. Porque sabia que o Pai estava assistindo tudo, e era mais importante para ele ficar dentro da vontade do Pai, do que cumprir a sua própria vontade.
Agora veja Jesus crucificado, as pessoas de baixo apedrejando, falando mal, dizendo: olha, desce daí, você não curou tanta gente. Porque a gente, irmão, não quer saber de cruz, não. Cruz? Nós não queremos a cruz. Alguns de nós pensam que porque Jesus foi crucificado não tem cruz mais para nós. Jesus disse: cada um levará a sua. Em 1 Coríntios, Paulo disse o seguinte: olha, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Então a cruz não é só substituição, não é só ao vicário substitutivo, mas também ao representativo, de forma que se ele morreu, eu também preciso entender a necessidade de morrer. Irmãos, e todo o direito que ele possuía, abriu mão para ter autoridade. O nosso problema é que nós só queremos o direito. Nós estamos tão apegados e abraçados com o nosso direito, que nós nos esquecemos que nós não somos exclusivos no mundo. Nós nos esquecemos que nós não estamos aqui na terra sozinhos. Eu tenho direito. Qual que é meu direito como esposo? Aí eu falei: e o meu como esposa? Aí o filho entra: e o meu como filho? E o cachorrinho? E o meu como cachorro? Todo mundo tem direito nessa casa. Todo mundo quer ter alguma coisa. Cada um quer uma parte. Aí Deus está olhando e dizendo: que tal abrir mão de todos os direitos para ter autoridade? Para poder ter autoridade de chamar tua esposa e teus filhos no meio da sala e dizer: vamos orar aqui agora e vamos repreender essa miséria dessa família, e essas portas vai escancarar tudo. E na hora que você falar: Deus, eu quero portas abertas, Deus vai dizer: tranquilo, está aberta para você. Vamos orar aqui agora, essas enfermidades vai sair tudo. E quando você começar a dizer enfermidade, vai embora. As enfermidades já vai dando licença para você passar, porque você estará debaixo de uma autoridade espiritual poderosa sobre a tua vida. Quando Jesus exige de nós que perdoemos alguém, alguns de nós olham e dizem: não é justo. E não é justo por quê? Porque eu fui ofendido, machucado, perseguido, perdi um tempo da minha vida, passei muito tempo sofrendo, e agora do nada o Senhor quer que eu libere aquela pessoa. Exige de mim que me esforce para perdoar esta pessoa. E o que é pior é que há ocasiões em que a exigência de Deus para que perdoemos é: perdoe mesmo que ela nem saiba que foi perdoado. Aí você fica: isso não é justo. Só que se nós quisermos Deus a nosso favor, vamos ter que abrir mão do nosso conceito de justiça para absorver o conceito de justiça de Deus. É por isso que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse assim: lembra-te de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você tiver dificuldade de absorver um conceito, lembra de Jesus, que todas as tuas desculpas cairão por terra. Alguém você pode dizer: estão me perseguindo? Lembra de Jesus. Estão falando mal de mim? Lembra de Jesus. Estão me pisando? Lembra de Jesus. Estão me crucificando? Lembra de Jesus. Você acha que vai conseguir se crucificar sozinho? Pede um amigo para botar um prego nas suas mãos ou nos pés. Nenhum amigo faz isso. Quem faz isso é inimigo. Por essa razão, as pessoas que mais nos fizeram bem nessa vida foram aqueles que se levantaram contra nós. Tem gente que: eu quero uma vida longe de inimigo. Então vá para o deserto. Lá tem inimigo também. Eu não sei o que tu vai fazer da vida, não. Porque por onde tu anda tem inimigo. Você sabe quem foi o maior inimigo do propósito de Deus na vida de José? Jacó. Que queria cuidar dele. Bonitinho, fica aqui debaixo das perninhas de papai. Não vai para cantinho. Os irmãos dele pegou José, meu irmão, jogou dentro de uma cisterna, deu logo um susto, passou a rasteira, jogou na cisterna. E aí, como é que vai ser? E ele lá embaixo: meu Deus, tem misericórdia. Misericórdia o quê? Não podia jogar água nessa cisterna e te matar afogado bem aí. Aí tu vai virando homem, porque tu vai falando: rapaz, eu não sei o que vai ser não, mas eu vou dar um grito aqui. Aí ele tira José, vende para a caravana de ismaelita, vai parar no Egito. Aí você fala: os irmãos de José é terrível. Os irmãos de José
foram os flecheiros que tiveram coragem de jogar a flecha longe, que o pai não tinha coragem. Eles pegaram José e porque é o seguinte, amigo dá força, mas é inimigo que dá impulso. Porque amigo fica, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O inimigo não, ele puxa você para trás. E quanto mais para trás ele te puxa, mais longe você vai. Ele puxa aqui. Vai morrer, miserável. Tu vai morrer. Chega, teu fim é o fim. Ele te puxa e quando ele te solta, você vai para o propósito de Deus, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o ideal de Deus para ti. Então não fique pensando que a vida vai servir doce para você a vida toda. Eu gosto de moleza, então é comer gelatina e pudim. É isso que tem para quem gosta de moleza. Agora quem quer viver o propósito de Deus, vai ter desafio, gigante, obstáculo, cananeu, filisteu, todo tipo de adversário. Mas se a sombra do onipotente está me cobrindo, e eu estou debaixo de obediência, você vai atravessar o Egito, do outro lado vai ser governador, o nome de Deus vai ser glorificado através da tua vida. E eu encerro fazendo a seguinte pergunta para você: contra quem você está lutando? Quem é o seu adversário? Será que tudo que você está dizendo que é o diabo mesmo? Será que tudo que você está dizendo que é Satanás mesmo? Ou será que Deus está resistindo a você? Será que você não está sendo o maior empecilho para o propósito de Deus na tua vida? O homem que mais recebeu unção de Deus no Antigo Testamento foi Sansão. Mas não precisou de nenhum filisteu para poder matar Sansão. Bastou um coração aptitoso para a imoralidade sexual, que as portas se abriam na direção dele e ele estava acessível a qualquer um. Ele era o seu maior inimigo, seu maior adversário. Muitas vezes nós, irmãos, nos tornamos o nosso maior inimigo simplesmente porque achamos melhor continuar no volante da nossa vida. Vocês podem? Cadê? Chegar aqui. Alguém aqui já teve a impressão de tentar dirigir um carro com 2 motoristas? Os irmãos estão falando, eu já. Direto, todo dia. Vira aqui, cuidado. Bota a mão de cá e o outro de cá. Vai para onde? Aí me responde. 2 pessoas no volante. Para onde vai? Vai para onde? Que vocês sabem a resposta? 2 pessoas no volante. Para onde vai? Para lugar nenhum. Puxa para cá e outro puxa para cá. Um puxa para cá e outro puxa para cá. Não vira aqui. Não vai para lugar nenhum. A gente quer colocar. Deus governa a minha vida. Na hora que Deus coloca a mão no volante, você coloca no embaixo. Não, vou segurando aqui só por via de dúvidas. Irmão, se você quer Deus no controle, não queira decidir nem a direção e nem a velocidade. Não queira decidir nem para onde vai, nem o jeito que vai. Porque Deus sabe exatamente como nos leva para os lugares. Alguns já foram tão longe que Deus tem que buscar de baleia, de bicho, de peixe. Mas busca e leva na velocidade que Ele quer para o propósito de Deus. Talvez Deus vai ter que te buscar de peixe. E o pior desses que estão numa situação tão terrível como essa é que por onde ele vai passando, não é só ele que vai tendo prejuízo, é quem tenta ajudá-lo também. Que alguns de nós quer ter mais misericórdia do que Deus e fazer pelo Jonas aquilo que nem Deus quer fazer. E tudo bem, Deus entende isso. Só que não vai abrir mão dos princípios. O vento vai continuar soprando. Para que ficar resistindo Deus?
Se Deus está te chamando para as missões, abre o teu coração e entrega. Se Deus está te mostrando um alvo, um ideal, começa a ir na direção dele, porque quem está com Deus anda devagar e muita gente tem que correr para conseguir acompanhar, porque você está debaixo de uma unção que te libera para prosperar no propósito. Oh, glória a Deus. Você pode curvar a sua cabeça? Tem um hino aí? Tem? Com certeza, né? Aleluia. Antes da gente cantar, você vai com a cabeça curvada, você vai dar um toque assim de leve no irmão do lado, sem ele nem sentir. Você vai tocar assim. Fala assim: quem que é o teu maior inimigo? Pergunta para ele assim: você está do lado certo? Irmãos, tu acredita? Irmãos, agora eu vou revelar umas pessoas aqui. Não assusta não. Tu acredita que tem gente bem aqui que está pensando bem assim: eu até acho que é eu, mas para me mudar não é só assim não. Isso aqui chama-se revelação hipotética. Você acredita que tem gente bem aqui que está com o olhinho fechado, cabeça curvada, está dizendo: se for para perdoar, estou fora. Se for para pedir perdão, não, isso não, tudo menos isso, Deus. E Deus está dizendo: só quero isso. Aí você diz: não, Deus, você não quer uma oferta de 3 mil reais? Não, Deus diz: não quero oferta não, eu quero é isso. Deus falou o seguinte: esse ano eu vou vir todo dia no trabalho de assistência social, todo dia, 24 horas, na hora que me ligar, eu vou estar de prontidão. E Deus está dizendo: não, eu queria mesmo aquele negócio do perdão, você podia resolver aquele negócio lá para mim. Não, foi o seguinte: esse ano eu vou estar nos PGs, eu vou estar na porta da casa do pastor Valmir cedo para trabalhar. Deus está dizendo: não, resolve o negócio do perdão. Resolve o negócio do perdão. Aí você está dizendo: não, Deus, fala o seguinte, vamos resolver. Vou evangelizar lá no centro, um panfletinho, entregando panfleto. Eu vou ganhar almas para Jesus. E Jesus está dizendo: não, eu estou preocupado com a tua alma.